2018, eu tenho que ser bem sincero e dizer para vocês que foi um ano muito fraco falando em termos de cinema. Nenhum filme, nem mesmo os que estão na lista que eu vou relatar a seguir para vocês, me empolgou a ponto de dizer que é um filme que nunca mais eu vou esquecer. São filmes que eu gostaria de super assistir pela segunda, terceira, 10ª vez e tê-los definitivamente em minha coleção. Porém, como já é de praxe aqui no canal, todos os anos eu faço uma lista aí de 10, 12 filmes para a gente poder estar conversando e debatendo depois aqui nos comentários também a respeito de tais títulos. Mais uma coisa, antes de eu começar aí a sequenciar a lista que eu preparei, eu tenho que dizer também que eu não enumerei tipo 10º filme, 9º filme e em primeiro lugar está tal. Mesmo porque eu não gosto de fazer esse tipo de coisa e como eu disse também, a coisa está bem fraquinha, desculpem, bem fraquinha nesse ano de 2018 e eu acho que não merece ranking. Logo no começo do ano nós tivemos A Forma da Água, de um dos meus diretores favoritos, ou seja, Guillermo del Toro, que trouxe um filme visualmente interessantíssimo, trazendo uma história que ele mesmo roteirizou de uma criatura que era capturada no interior do Amazonas e levada para os Estados Unidos para ser experimentada por alguns cientistas. Dentro do plot principal, nós tínhamos Elisa, ou Eliza, como vocês preferirem, uma faxineira muda que trabalhava no interior desse laboratório e que acaba se apaixonando pelo tal monstro, ou pela criatura, se vocês preferirem dessa forma também. E dentro dessa história toda, o filme acabou levando a estatueta de melhor filme de 2018 pela Academia do Oscar. Outro filme também vencedor de Oscar para melhor atriz e melhor ator coadjuvante está em 3 Anúncios para um Crime. Sem dúvida nenhuma, um dos meus favoritos nesse ano. A história que conta o drama de uma mãe que tem a sua filha estuprada e assassinada e o crime não resolvido, até que ela decide, por sua conta, colocar a propaganda em 3 outdoors ao redor de uma pequena cidade. Tudo causa um grande burburinho, até que o xerife do condado, muitíssimo bem interpretado por Woody Harrelson, acaba se envolvendo dentro desse drama todo. E o desfecho, isso tudo é claro que eu não vou contar aqui para não dar spoilers para quem ainda não assistiu. Frances McDormand, que fez aí a mãe da garota, levou, como eu disse lá no início, o Oscar de melhor atriz, e o Sam Rockwell, que faz um agente, ou seja, um policial muito louco que acaba se envolvendo no meio dessa trama toda por sua belíssima atuação. Também acabou levando o Oscar esse ano como melhor ator coadjuvante. Pantera Negra, o herói africano que já tinha aparecido lá em Capitão América Guerra Civil e que prometia uma história muito bem contada, revelando todos os segredos de uma terra escondida e misteriosa, ou seja, o Wakanda, conseguiu trazer não só a identidade de um herói que estava há certo tempo esquecido nos quadrinhos, enobrecendo o orgulho dos descendentes do continente africano. Pantera Negra trouxe também efeitos visuais muito bem colocados. Pantera Negra não só conseguiu tudo isso, mas também foi classificado como um dos melhores filmes de quadrinhos já feitos até hoje. Em um ano que o gênero de terror foi demasiadamente fraco, eu tenho que colocar aqui Sobrenatural: A Última Chave. Talvez nem tanto pela relevância da história ou nenhum outro tipo de quesito especial, mas sim pelo desfecho da continuação dos 2 primeiros filmes. Conseguiram sim, dentro dessa franquia do James Wan, dar um final muito bem elaborado
e colocar um terror daqueles que o pessoal tem curtido muito ultimamente, com jump scares e com atores que já vinham trazendo essa proposta dentro da trama há um certo tempo. Eu gostei sim de Sobrenatural, A Última Chave, e como a gente não pode deixar de colocar terror dentro dessa lista, eu acabei incluindo ele aqui para nós comentarmos a respeito dessa lista dos melhores filmes de 2018. E já que o assunto é terror, eu não posso deixar de comentar com vocês também a respeito de Um Lugar Silencioso. Uma proposta diferente do ator e diretor John Krasinski, que acabou nos mostrando uma história claustrofóbica onde definitivamente era proibido fazer qualquer tipo de barulho. Afinal de contas, o mal que acabou destruindo o mundo e os envolvendo em um cenário pós-apocalíptico os proibia definitivamente até mesmo de se comunicar uns com os outros. Dentro da história a gente vai ver toda uma família que acaba tendo que sobreviver bem lá no meio dos Estados Unidos, dentro de uma fazenda, tendo que inventar alguns truques e artimanhas para driblar tudo isso. Assim como Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita conseguiu cumprir a sua promessa com os fãs. Dificilmente teve alguém que não gostou desse filme, pelo menos aqueles que são fãs do gênero. Nós tivemos todos aqueles principais heróis da Marvel reunidos em um só filme, com uma carga de dramaticidade muito bem colocada e um roteiro muito bem dirigido pelos irmãos Russo. Eu gostaria de estar destacando nessa lista um filme bem diferente que eu aposto que muitos dos que estão assistindo esse vídeo no momento talvez não tenham visto, que é Um Motorista de Táxi, uma produção coreana, é isso mesmo, que conta a história de um simples motorista de táxi logo no início dos anos 80, que tem que transportar um repórter de uma televisão da Alemanha para um conflito que estava acontecendo bem ali no coração de Pequim. O tal do motorista, por ser uma pessoa bem simples e carismática, acaba te envolvendo dentro dessa história toda de uma maneira bem fácil. O filme mistura drama, comédia e principalmente fatos históricos que aconteceram na Coreia durante essa época de uma maneira muito fácil, e se você gosta de cinema e de uma boa história, com certeza você vai curtir. E esse também é um dos meus filmes preferidos que eu assisti nesse ano de 2018. Bohemian Rhapsody, o filme que conta a trajetória da banda Queen e principalmente como pano de fundo principal de Freddie Mercury, conseguiu trazer a nostalgia dos anos 70 e principalmente dos anos 80 novamente para as telas do cinema. Muita gente saiu chorando do cinema, talvez nem tanto pela história, mas sim pelas boas recordações daqueles que cresceram escutando as boas músicas do Queen. Eu fiz um review aqui no canal, sendo bem honesto, dizendo que o roteiro tem sim vários furos, vários fatos históricos que foram omitidos ou então trocados cronologicamente dizendo. Porém, do outro lado, eu tenho que confessar que eu gostei de Bohemian Rhapsody, porque eu sempre fui fã do Queen e principalmente a trilha sonora é muito envolvente. Em meio a tanta coisa que a gente teve nesse ano de 2018 que não empolgou, a gente não pode estar deixando de colocar um filme com essa importância de nostalgia dentro dessa lista. O Primeiro Homem, um filme de outubro desse ano de 2018, dirigido por Damien Chazelle, aquele mesmo de La La Land, e que contou a trajetória de Neil Armstrong, mostrando todo o seu trabalho desde os primeiros experimentos até a missão Apollo, que levou o homem pela primeira vez à Lua. Armstrong aqui foi interpretado por Ryan Gosling e consegue trazer uma carga emocional bastante exata a respeito dos fatos que aconteceram durante a década de 60 até que fosse cumprida a missão Apollo. O filme ele é bastante interessante, afinal de contas ele não conta só a questão militar, e sim muitos fatos
por detrás que Neil Armstrong teve que enfrentar para poder estar pisando no solo lunar pela primeira vez e fazendo história definitivamente. E para a gente fechar a lista, se vocês me permitem, eu vou falar aqui de uma animação. Homem-Aranha no Aranhaverso. Recentemente fiz até um review aqui no canal e vejo essa animação como uma grande homenagem a todo o universo criado pelo Stan Lee em volta do Aracnídeo. Quem cresceu lendo as revistinhas dos anos 70 e 80 do Homem-Aranha, com certeza vai se identificar de pronto com essa animação. Quando eu fui assistir, eu confesso que eu estava com o pé um pouco atrás, pois esse que vos fala não é um fã necessariamente de carteirinha de animações, mas conseguiu me ganhar por completo, porque não só narra a trajetória de Miles Morales, ou seja, uma espécie de Homem-Aranha de outra dimensão, que acaba se encontrando com o Peter Parker, que é o Homem-Aranha dessa dimensão, vamos colocar dessa forma, como ele consegue trazer vários outros personagens por detrás de toda a trama e montando uma história bastante interessante que acaba nos levando por um túnel de repleta nostalgia. Bom, pessoal, essa pelo menos foi a minha lista dos melhores filmes de 2018. De repente você tem uma opinião diferente, ou até mesmo você gostaria de acrescentar algum outro filme que eu não falei aqui dentro dessa lista. Então participa aqui nos comentários, vamos continuar conversando a respeito, combinado?